Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo dia do CBEM, começando hoje com a palestra do professor Luciano, sobre o comportamento de colunas mistas com materiais sustentáveis. E trazendo aqui o currículo do professor Luciano. Ele é doutor em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2003. Atuou como pesquisador visitante no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, em Portugal, durante o período do doutorado sanduíche e do pós-doc. Professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e participante do programa de Prosciência da UERJ desde 2006. Foi bolsista no programa Jovem Cientista do Nosso Estado entre 2006 e 2015 e do programa Cientista do Nosso Estado de 2015 a 2018 e também de 2019 a 2022. Atualmente é bolsista do CNE FAPERJ 2023 a 2026 e bolsista de Produtividade D do CNPq. Publicou diversos artigos em periódicos especializados e anais de eventos. Possui livros e capítulos de livros publicados na área de estruturas de aço e mistas. Participou de eventos no exterior e no Brasil, onde estabeleceu diversas parcerias com pesquisadores do Reino Unido, Canadá e Itália, Portugal, China e Hong Kong, Austrália, entre outros. Orientou teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de iniciação científica. Recebeu diversos prêmios e homenagens. Atualmente, participa de alguns projetos de pesquisa, sendo coordenador de alguns destes. Atua na área de engenharia civil com ênfase em estruturas metálicas e mistas. É revisor dos principais periódicos na área de estruturas de aço e mistas, sendo editor associado do Structures and Buildings do ICE, do Reino Unido. Possui experiência nas áreas de estruturas de aço e mistas, análise estrutural, ligações semirrígidas, estruturas tubulares e análise numérica, entre outros. Fique à vontade, professor. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer, né, o Carlos, essa coisa de chamar de professor e tal, né? Chamou de CH, como vocês aqui chamam, né? Agradecer o CH pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que nós fazemos lá na UERJ. E parabenizá-lo pelo evento, né? O primeiro CBEM, né? Será que vai ser estruturas metálicas e mistas a partir do próximo? Será que vai ser o CM ao quadrado, né, Silvana? Bom, então, essa apresentação de hoje, né, como o título já foi dito, falar um pouquinho da utilização de materiais sustentáveis no desenvolvimento de colunas, né, ou pilares, como quiserem, né, na denominação. E aí é interessante porque essa apresentação casa muito com tudo aquilo que a Silvana nos trouxe ontem, né? De falar da questão de reutilizar, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre algumas... Então essa apresentação vai estar dividida em uma pequena introdução falando de sustentabilidade, materiais sustentáveis, né? Aços inoxidáveis e concretos com agregados reciclados. Falar um pouquinho das colunas mistas que nós desenvolvemos, né, usando aço carbono com concreto reciclado, aço inoxidável, mais aço carbono e concreto reciclado. Falar um pouquinho também de colunas, né, no caso pilares com flexão composta e algumas considerações finais. Bom, quando eu comecei a fazer essa apresentação, fui buscar, né, a definição da palavra sustentabilidade, né? E aí o dicionário diz que é um substantivo feminino e corresponde à definição e à capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras. Normalmente, relaciona-se com ações econômicas, sociais, culturais e ambientais. E ainda que a qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. E materiais sustentáveis, né? Podem ser produzidos e usados de forma a minimizar seu impacto ambiental e, consequentemente, maximizar suas contribuições positivas para a sociedade. Vindo muito de encontro com o que a Silvana nos trouxe hoje, né? E aí a Silvana também falou, né, resíduos da construção civil, né? Ali tem alguns corpos de prova de concreto que foram usados, concreto armado proveniente de demolição. E aí o CEO da SICA, que é o Thomas Harris, o que ele falou? Né, que só nos 5 maiores países da União Europeia
cerca de 300 milhões de toneladas de concreto, né, velho são gerados todos os anos. E com a reciclagem completa desses materiais, nós poderíamos ter até 15 milhões de toneladas de emissões de CO2 poderiam ser capturadas, ou seja, né, um retorno nisso. Em termos de Brasil, a Associação Brasileira, né, dos Resíduos da Construção, no relato de 2019, forneceu que 45 milhões de toneladas de resíduos de construção civil e demolição são gerados por ano, de acordo com esse instituto, né, com essa associação. E 29% deste material é proveniente de concreto e de blocos, né? Essa informação é importante porque daqui a pouco, quando nós falarmos sobre a norma de agregados, né, de material reciclável, nós vamos ter uma informação importante sobre essa questão da origem, desse 29% sendo de concreto e de blocos, né? E aí vem um outro material, né? Todos nós aqui temos os nossos... Né, o primeiro contato que nós temos com ácido inoxidável é com os talheres que nós temos em casa, né? Antigamente nós tínhamos lá facas, né? O pessoal aqui que estava conversando com o Alexandre, né? O pessoal do Paraná é muito forte aqui, a parte de agricultura, etc. e tal. Então os facões que nós tínhamos lá eram de ácido carbono. E isso, evidentemente, com o tempo isso evoluiu para o ácido inoxidável, uma evolução natural dos materiais. E aí nós nos deparamos com situações como essas, né? Nós temos, por exemplo, ali o viaduto do metrô, que é situado lá na Avenida Francisco Bicalho, perto da região central do Rio. E ali o outro, que é uma academia onde meu filho fazia aula de natação. E eles fizeram um reforço, e a imagem está um pouquinho clara, mas, né, uma estrutura com bastante corrosão ali. Então nós temos que pensar nessas situações todas. Então, por que não migrar do ácido carbono para o ácido inoxidável? Isso parece ser uma loucura no primeiro momento, mas nós vamos perceber que é uma tendência que já tem sido verificada em alguns pontos. E aí, um aluno meu do doutorado chegou no laboratório outro dia e aí tirou essa foto, umas colunas que nós tínhamos feito em ácido carbono e umas outras colunas em ácido inoxidável foram colocadas lá para descarte. E aí, de repente, tirou essa foto e eu achei que isso é muito emblemático, né? Ou seja, o ácido inoxidável está ali com uma resistência à corrosão enorme e o ácido carbono bastou um dia de chuva e já começamos a ter, óbvio que não tem proteção nenhuma ali, mas já começamos a ter uma corrosão bastante acentuada. E o que são os ácidos inoxidáveis? Né? Como todos nós sabemos, tem uma resistência à corrosão bastante elevada, é um material verde por excelência, pode ser reciclado infinitamente. Na construção civil, a taxa de recuperação de ácido inoxidável utilizada aproxima-se de 100%. Né? Ambientalmente, é um material considerado neutro e inerte, né? Atendendo às necessidades da construção sustentável, não solta partículas, né? Principalmente em contato com a água. Tem a questão do benefício, né, o apelo estético, né, porque as estruturas acabam sendo, vou mostrar alguns exemplos disso. Então é fácil de manter, né, não existe tanta coisa de manutenção. Ontem nós estávamos conversando, né, quando fomos para o almoço, né, cada um reclamando da sua universidade, não tem manutenção aqui, não tem manutenção ali. Então, né, mais uma motivação para o uso de ácido inoxidável. E também desempenha um papel importante em uma série de indústrias, né, incluindo energia, transporte, construção, pesquisa, medicina, alimentos e logística. Né? Então, o que são os ácidos inoxidáveis? Basicamente, são ligas de ferro e cromo, e aí tem outros materiais que atuam, né, como elementos de liga. E aí tem níquel, molibdênio, titânio, nióbio, né? O professor Carlos Humberto está com um projeto aí para avaliação da utilização do nióbio, tá? Contribuição do nióbio na resistência do aço, cobre, manganês, né? Mas o mais importante de todos esses elementos é o cromo. O cromo é que vai conferir ao ácido inoxidável essa resistência à corrosão, né? Então é uma liga de ferro e carbono mais o cromo, e esse cromo vai formar uma camada de proteção passiva, ou seja, na própria origem do material nós já temos esse óxido de cromo que está representado ali, e aí consequentemente nós temos uma proteção natural. Se fosse uma estrutura em aço carbono, evidentemente nós teríamos que ter uma proteção aí, um processo de pintura, algum tipo de, né, revestimento ali para garantir para esse combate à corrosão. E aí, dos elementos químicos presentes, né, cromo, níquel, molibdênio, cada um vai contribuir com alguma parcela, né? Então, por exemplo, o cromo vai aumentar a resistência à corrosão, né, e oxidação por pitch, por exemplo. Aí tem o níquel, que aumenta, também ajuda na questão da corrosão. Tem outros elementos que aumentam a resistência mecânica, por exemplo, como o manganês. E aí, né, todo esse conjunto de elementos vai fornecer ao ácido inoxidável uma qualidade bastante interessante. Só que aí nós caímos num problema, que é o seguinte: a curva tensão-deformação do ácido carbono, com o qual nós estamos acostumados a trabalhar, é uma curva com patamar de escoamento bem definido, né? E, consequentemente,
chegamos ali da ordem, temos, né, pela norma, uma deformação última superior a 20%. E aí começamos a ver como é que é o comportamento mecânico do aço inoxidável. Por exemplo, o aço inoxidável mais utilizado, né, principalmente em termos de Brasil, é o aço inoxidável austenítico, aí tem a série 300 e a série 200. Aqueles dados ali são os dados da Aperam, que é a fabricante de aço inoxidável no Brasil. E aí percebam que nós temos ali, não temos o patamar de escoamento definido, então nós temos que tirar a sua resistência a partir de uma deformação de 0,2%. E isso aqui é que é o mais importante, né? Nós chegamos aqui a ter até deformações últimas superiores a 50%. Ou seja, é um material que tem uma ductilidade muito elevada, né? E aí nós temos outros aços inoxidáveis. Por exemplo, temos o ferrítico, que já tem um comportamento um pouco próximo do aço carbono, como nós podemos observar ali, com menos ductilidade do que o austenítico. E temos o aço duplex, que aí é o mais, assim, seria aquele com maior resistência mecânica, não tem tanta ductilidade, mas proporciona, seria uma equiparação dos aços inoxidáveis com os aços de alta resistência, né? Seriam comportamentos similares, com a vantagem do aço inoxidável duplex de ter uma resistência à corrosão bastante elevada. E aí nós temos que pensar o seguinte: essa capacidade de deformação, ela vai ser desprezada? Eu vou trabalhar com limite de tensão de escoamento ali, né, sigma 0,2, e essa capacidade de deformação, eu vou desprezar isso? Então já existem alguns métodos na literatura, né? O professor Leroy Gardner desenvolveu o método da resistência contínua, que é justamente para trabalhar com limites de deformação e não com limites de resistência, né? E aí, quando nós começamos a falar, né, quando o Pedro trouxe a ideia de nós começarmos a trabalhar lá na UESC com aços inoxidáveis, e aí começamos a pesquisar um pouco sobre isso, aí esse exemplo é o mais assim, emblemático que nós podemos citar, né? No Golfo do México, nós temos o Progresso Pier, esse que fica aqui à direita. Ele foi construído em 1941 e a armadura utilizada nesse concreto armado é uma armadura construída de barras em aço inoxidável, austenítico 304. E aí, em 1969, eles precisaram fazer um novo pier e aí construíram esse que está aqui do lado esquerdo, onde toda a armadura foi em aço carbono, né? Ou seja, um em 1941, o outro em 1969. E aí o que aconteceu? Quando, em 1990, o novo pier, que foi construído em 1969 com uma armadura em aço carbono, tinha vindo a colapsar por problemas gravíssimos de corrosão. E aí nós perguntamos, sabemos que o aço inoxidável é mais caro, mas será que essa compensação de, né, resistência à corrosão, menos manutenção, será que isso não pode ser? E aí fizeram um estudo e avaliaram que aquele primeiro, esse pier de 1969, que foi construído, depois se fosse a questão de manutenção, reconstrução e etc e tal, chegaram num custo aqui, no primeiro ano que foi feito esse estudo, de $750 mil. Se fosse aquela primeira estrutura, mesmo sendo construída na época que foi, etc e tal, chegaríamos no custo final de $520 mil. Ou seja, qual é a estrutura mais cara? A que teve um custo inicial maior, mas que durou muito mais tempo, ou a estrutura que foi mais barata e depois deixou de atender a solicitação para a qual ela foi pensada inicialmente. E aí nós começamos, né? E Brasil? Onde nós temos aços inoxidáveis no Brasil, tirando a parte dos talheres que nós usamos em casa, né? Em termos estruturais, o uso ainda é muito incipiente. Tem o estádio do Palmeiras, lá em São Paulo, cuja fachada é toda feita com aço inoxidável. E há algumas outras utilizações, né? Questão de cozinhas, por exemplo, em restaurantes, geralmente é feita com aço inoxidável. E aí no exterior, onde é que isso começou a ser muito usado, e alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Essa ponte, por exemplo, na Suíça, foi construída em 1993 até 1995, e aqui eles optaram por não substituir toda a armadura por aço inoxidável. Eles substituíram somente as armaduras das vigas longitudinais, essas que aparecem aqui em azul, essas são em aço inoxidável, e a outra armadura transversal continua sendo em aço carbono. Essa transição, né, dessa armadura de aço carbono para aço inoxidável representou um custo adicional na estrutura de apenas 0,5%. E aí isso confere, né, uma maior resistência a essa estrutura. A nova estação do metrô que foi feita, né, onde era o World Trade Center, também foi toda construída com aço inoxidável, nesse caso aço inoxidável duplex, né, como nós podemos observar. E esta aqui talvez seja a estrutura mais emblemática do uso de aço inoxidável em elementos estruturais.
que é uma ponte localizada na Bahia, lá de Singapura, e ela foi toda construída com tubos constituídos de aço inoxidável. Então, todo mundo que começa a trabalhar com aço inoxidável, você vê os artigos, assim, geralmente dissertações de mestrado e tal, todos os alunos colocam esse exemplo como aquele, assim, não, esse é o mais emblemático, foi o primeiro que nós tivemos. E aí, Hong Kong é um outro local também, que, né, Hong Kong, China, é um outro local que nós temos um ambiente muito agressivo, e aí tem diversas estruturas feitas já com aço inoxidável. Aqui é uma passarela na parte nova da cidade, toda em aço inoxidável. Temos também o prédio da Bolsa de Valores, lá em Hong Kong, que também é feito todo com aço inoxidável. Então, ou seja, é uma tendência que em alguns países, né, mundo afora, nós já começamos a observar. E também, né, é óbvio, quando nós falamos desse desenvolvimento de grandes construções, etc., o Facura ontem também mencionou isso na apresentação dele, né, de grandes estruturas, grandes coisas, sempre a China agora acaba tendo um papel fundamental nisso. E aí, uma utilização do aço inoxidável é também nessas torres, né, de transmissão de energia eólica, né, que ali aqui é uma coisa que eu vou apresentar daqui a pouco, nós começamos a estudar também, que são tubos externos, aí tem um tubo interno e um anel entre os dois tubos preenchido com concreto. Né? Pode ser em aço carbono, mas esse daqui em aço inoxidável. E também um exemplo bastante emblemático desse tipo de estrutura é a Stone Cutters lá em Hong Kong também, que é a que liga Hong Kong, a estrada que vai de Hong Kong para Macau. Então o pilar central dessa ponte foi todo feito com esse sistema estrutural que nós chamamos de double skin. E aí nós caímos num problema, né? Quer dizer, problema a nível de Brasil. Como é que nós vamos dimensionar estruturas construídas de aço inoxidável se nós não temos uma norma que cubra esse tipo de material? Internacionalmente falando, nós já temos diversas normas, né? Tem a norma australiana neozelandesa, tem a norma do ISC, tem esse design manual aqui que foi desenvolvido pelo SC da Inglaterra, tem a revisão da norma americana. O Eurocode está em revisão agora, né, está em fase final depois de consulta pública. Previsão de publicação em janeiro de 2025. E já contempla o uso do método de resistência contínua, que eu falei anteriormente. E isso aqui nós não temos. Ou seja, não temos uma norma brasileira que contemple esse dimensionamento. Estamos trabalhando para isso, né? A Facul já participou da elaboração de 2 normas, sabe o quanto isso é difícil. Então, nós estamos ainda nem no degrau 1, eu diria que nós estamos no degrau 0. Conversando um pouco com a Peran, né, para que nós possamos, quem sabe, começar a desenvolver uma norma, né, reunir as diversas pessoas aí do setor, para que isso possa ser utilizado mais para frente. E aí, falando do concreto reciclado, né, a Silvana falou um pouquinho sobre isso ontem, eu vou dar só alguns detalhes que são importantes para a pesquisa que nós estamos desenvolvendo. A ABNT, né, 15116 de 2021, é a que trata de agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de cimento Portland, né? E aí o que acontece? Permite o uso dos agregados reciclados, sejam miúdos ou graúdos, né, obtidos a partir do beneficiamento de resíduos da construção civil. Tem que ser da classe A, ou seja, um agregado graúdo de resíduo de concreto. Por isso é que eu chamei a atenção lá atrás, que nós temos 29% dentro do Brasil, né, de material sendo gerado a partir de concreto e de blocos. Então tem que ser um resíduo, né, para preparação e geração desse agregado a partir desse concreto. E desde que esse concreto seja também composto na sua fração graúda de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rocha, né? Além disso, deve ser da classe A, ou seja, resíduo de subclasse A, que a Silvana também comentou ontem, que é o agregado reciclado de concreto, né? E ainda, quanto de agregado convencional nós podemos substituir pelo agregado obtido a partir de material reciclado? A norma especifica isso em apenas 20%. É óbvio que aqui nós estamos falando de uso de agregado reciclado em estruturas de concreto armado e não em estruturas mistas. Tá? Ainda, o concreto nas classes de agressividade 1 e 2, na DAMB 118, para ser usado em que situação? Ambientes onde o risco de deterioração das estruturas é insignificante ou pequeno. Né? E ainda, aconselha-se o uso do agregado reciclado para concretos estruturais de até 20 MPa de resistência à compressão. Usado aonde? Em obras leves e unidades unifamiliares de até 2 pavimentos, casas e sobrados. E obrigatoriamente, como a Silvana também mencionou ontem, tem que atender a 6118, a 7211, que é para agregados, e a 16917, que trata especificamente de agregados graúdos. Tá?
Bom, e aí, como evoluir e agregar mais sustentabilidade nas estruturas mistas? Então, nós começamos a desenvolver algumas pesquisas, né? A primeira que nós desenvolvemos, que a Silvana mencionou ontem, foi a tese de doutorado da Vanessa. Quando nós começamos a fazer a tese da Vanessa, nós não tínhamos a revisão da norma de agregados ainda. Então, na norma anterior, não era permitido, em nenhuma hipótese, fazer um concreto com agregado reciclado. E em 2021 nós já tivemos um ganho. Pô, já podemos substituir 20%, então, ou seja, é um processo em evolução. E aí o que nós começamos a fazer? Na tese de doutorado da Vanessa, nós começamos a estudar o uso de agregado reciclado num concreto usado para fazer colunas mistas. Né? E aí fizemos 2 níveis de substituição, 30% e 50%. Depois nós evoluímos para a questão das colunas double skin, né, aquelas com ácido inoxidável por fora, ácido carbono por dentro e o anel preenchido de concreto. E aí na tese de doutorado da Débora, nós fizemos também essa mesma solução estrutural, mas usando o concreto com agregado reciclado. E aí finalmente agora um trabalho que está bem no início, que é a tese de doutorado da Daniele Malvares, que é o estudo dessas colunas double skin, mas aí um passo atrás de novo, primeiro entender o comportamento estrutural desse elemento com o concreto convencional, para depois passar para o concreto com agregado reciclado. Então, falar um pouquinho, né, sobre esses resultados que nós tivemos aí, foi a tese da Vanessa, primeiro, e aí nós fizemos 23 ensaios no laboratório de colunas mistas. Obviamente que o nosso interesse aqui era avaliar a resistência da seção transversal, ou seja, colunas curtas, resistência à compressão única e exclusivamente, sem avaliação de comportamento de instabilidade, flambagem global por flexão, ou alguma coisa nesse sentido. Então, os tubos que nós usamos foram tubos da Tupper, que hoje, né, teve parte, 40% da Tupper foi comprada pela Arcelor. Então, nós fizemos ensaios. Nós tínhamos 2 seções transversais diferentes, uma com diâmetro de 153 e uma com diâmetro de 178, espessuras da ordem de 6 milímetros. E aí nós fizemos 2 ensaios, que cada um desses tubos, a compressão somente o tubo de aço, e depois nós fomos fazendo a evolução. Concreto com agregado convencional, concreto com substituição de 30% do agregado convencional pelo reciclado e também substituição de 50%. Nós não tínhamos muita ideia do que iria acontecer. Né? Será que substituindo 30%, será que substituindo 5% dentro de um concreto confinado? E aí começamos a fazer essa avaliação. E como é que esse agregado é gerado? Nós tínhamos no laboratório uns blocos que foram usados em ensaios de arrancamento de barras, e é um concreto que nós conhecemos, é um concreto que tinha sido gerado dentro do laboratório. E isso foi muito importante no início para caracterizar adequadamente esse agregado. Então, a partir dali, nós fizemos uma primeira demolição, né? Aí são gerados pedaços menores desses blocos. Depois nós temos um equipamento no laboratório, o nome do equipamento é queixada. Né? Então, nós colocamos esses pedaços no equipamento, ele tem diversas aqui tolerâncias que nós vamos escolhendo, ele vai triturar esses fragmentos que estão aqui para gerar lá o agregado. Depois nós vamos fazer separação granulométrica, né? E aí depois nós temos aqui o resíduo todo caracterizado. Aí vai fazer o concreto normalmente com substituição, né? Nós, como mencionei anteriormente, 30%, 50%, e vai fazer aqui as análises, né? E aí nós caímos numa questão aqui, vai aparecer daqui a pouco também, que esse agregado retém muita água. Né? E aí tem que ter, a norma até exige que façamos a compensação, quer dizer, você não mexe no fator de abastecimento, mas você tem que ter uma compensação na umidade desse agregado na hora que você vai produzir esse concreto. Fizemos a curva granulométrica, atendeu todas as especificações, né, colocadas na norma, só que como foi a primeira vez que nós estávamos trabalhando com isso, nós tivemos muitas diferenças o traço teórico que nós tínhamos com aquilo que nós obtemos em termos de resistência final. Então, o primeiro traço que nós fizemos, se nós repararmos aqui, nós tínhamos o desejo, né, de chegar numa resistência à compressão de 38,4 MPa mais ou menos, e aí chegamos a valores muito distintos. Nós chegamos a valores 29, 33, 36, 34. Depois, nos outros traços, isso já começou a melhorar um pouco. Mas isso gera uma diferença de resultados de resistência à compressão, que é importante. Mas será que na hora que eu colocar esse concreto dentro do tubo, o que é que vai acontecer? Né? E aí aqui, em termos, só para termos ilustrativos também, foi um trabalho um pouco desafiador, porque nós tínhamos, né, corpo de prova extraído de um tubo, ele tem aquela curvatura, como é que eu vou ensaiar isso para fazer caracterização e tração? Aí o pessoal lá de Hong Kong nos ajudou, eles tinham desenvolvido um dispositivo, e aí nós desenvolvemos um dispositivo semelhante no laboratório,
onde nós fazemos um furo no corpo de prova, aí fazemos aqui um parafuso, colocamos esse sistema, e aí fazemos um ensaio de tração para caracterizar esse material, né? E aí desenvolvemos também, com a ajuda, eles já tinham feito isso também, alguns ensaios da compressão, desenvolvemos um dispositivo para colocar aqui na base e no topo da coluna para evitar uma plombagem local muito localizada ali, né, devido à introdução da carga ali naquela direção. E aí vamos para o laboratório fazer os ensaios, que quem já foi ao laboratório, quem pisa no laboratório sabe que vai ser picado por uma mosquinha ali que nunca mais vai deixar de querer ver um resultado experimental, né? Então, a primeira coluna lá à esquerda é uma coluna só em aço. A do meio já é uma coluna com concreto, né? Eu acho que é aí do convencional. E aí, do lado, a última linha direita já é a coluna com agregado reciclado. Parece que tem mais deformação e tal, mas depois nós vamos ver nos gráficos que não é bem assim. E por que desses vídeos? Só para mostrar a diferença. Uma coluna só em aço vai ter este comportamento, né? Ou seja, surgiu a primeira flambagem, plastificou a seção, surgiu a primeira flambagem local, acabou, eu não consigo ter reserva nenhuma de resistência. Quando nós vamos para as colunas mistas, o que acontece? Forma uma plastifica, vai começar a fissurar o concreto que está lá dentro, vai formar uma flambagem local, vai formar outra flambagem local, vai formar outra flambagem local, e aí só depois de determinado ponto é que vai perder ductilidade e vai ter a diminuição da carga durante esses ensaios. E aí aqui uma foto, né, e aí é interessante, vocês devem estar se perguntando, né, por que cada coluna tem uma cor diferente, né? Geralmente as meninas são muito assim, cuidadosas no trabalho experimental, então o que a Vanessa pensou na época? Não, como é que eu vou saber depois que essa coluna, quando eu olhar eu já quero saber que essa daqui é de concreto convencional, essa aqui é de concreto com 30% de reposição, de substituição, e essa com 50%, então ela pintou cada uma das colunas com uma cor diferente para ela já saber seus resultados. Por isso que cada uma delas tem uma cor diferente. E se nós repararmos, independente se é concreto convencional, se é concreto com substituição de 30 ou substituição de 50, a configuração deformada das colunas é praticamente a mesma, né? Em termos de resistência, o que acontece? Antes disso, né? Depois que nós terminamos os ensaios, o que nós fizemos? Nós cortamos os tubos de aço para avaliar como é que estava aquele concreto lá dentro. E aí aqui teve uma observação, né, com o primeiro trabalho, nós estávamos começando a aprender sobre isso. O concreto feito com agregado convencional, ele parece que ele adere mais na parede do tubo. Eu não sei se a questão da absorção da água do concreto com agregado reciclado tem uma interferência nisso, né? Quando nós observamos a coluna, né, que tinha 50% de agregado convencional e 50% de agregado reciclado, nós percebemos que a aderência desse concreto no tubo não foi assim tão forte como foi no primeiro caso. Mas em termos de resistência, né, aqui nós temos os resultados das colunas em aço, e aí tem uma diferença, em termos de carga máxima não, mas tem uma diferença em termos de comportamento, porque nós tivemos problema no equipamento que estava realizando o ensaio, e aí tivemos que fazer controle de deslocamento, no outro tivemos que fazer controle de força. E isso não altera a carga máxima, mas altera o caminho da trajetória de equilíbrio até nós chegarmos naquele ponto. Mas vamos ao que interessa, né? Quando nós temos aqui a comparação, obviamente que as resistências da compressão são um pouco diferentes, né, entre as várias colunas aqui. Mas quando nós tivemos 30% de substituição para o agregado reciclado, nós estamos comparando convencional, que é esse em cinza que está aqui, com o outro que está em verde. E quando nós substituímos para 50%, nós temos essa curva em vermelho, ou seja, a utilização deste concreto com agregado reciclado, seja para uma substituição de 30%, seja para uma distribuição de 50%, substituição de 50%, em termos de resistência máxima, nós praticamente não tivemos diferença, né? Então, aquela questão que a norma fala, substituição de até 20% para concreto armado, ok. Quando você vai para a estrutura mista, é outro comportamento. O concreto está confinado, então eu acho que aí é uma utilização muito importante do agregado feito de material reciclado, para esse caso, né? E aí isso aconteceu para as outras seções também. Quando nós tínhamos FCK de 30%, quando nós passamos com FCK de 40%, a mesma coisa, praticamente não perdemos resistência, né? É óbvio que nós estamos falando aqui só de resistência da seção transversal, coluna curta, não estamos trabalhando com flambagem global por flexão, por exemplo, tá? E aí, a outra seção, que era a seção um pouco menor, a mesma coisa, né? Aqui nós já tivemos um pouquinho de redução, mas independente da substituição de 30% ou 50%,
a resistência praticamente não foi alterada. E aí, né, por que começamos a ver qual a causa disso? Então, provavelmente, isso está relacionado com aquele concreto confinado que está ali, que proporcionou que esse concreto tivesse uma resistência, no caso do sistema misto, uma resistência maior. Então, o que esse gráfico representa? Aqui em azul nós temos a contribuição do aço, que seria obtido de que forma? Só colocando a área de aço vezes a sua tensão de escoamento. Depois, em verde, nós temos a contribuição da resistência do concreto que está dentro do tubo, ou seja, a área de concreto vezes a resistência à compressão, o FCK. Só que essa coluna resistiu mais. Então, isso que sobra aqui, o que é? É o efeito do confinamento. Ou seja, nós não podemos dimensionar uma coluna dessa simplesmente fazendo a soma de cada uma das parcelas. Nós temos que levar em consideração o efeito do confinamento do concreto que está ali. Tá? E aí, né, evoluindo desse trabalho da Vanessa, nós fomos para a tese de doutorado da Débora, que aí já foi colunas double skin. Né? O Pedro Fernandes, no mestrado, fez as colunas double skin com concreto convencional e a Débora fez o concreto com agregado reciclado. Né? Esse artigo contou com a colaboração da professora Catherine e do Leroy Gardner, do Reino Unido. E aí a Débora, na época, ela fez os primeiros ensaios aqui no Brasil, foi para o sanduíche, na Inglaterra, e aí quando ela voltou do sanduíche veio a pandemia. E aí nós não conseguimos continuar o trabalho experimental, e ela evoluiu para um trabalho numérico e um trabalho analítico para o dimensionamento desses elementos. E aí como é que nós produzimos isso no laboratório? Né? Então nós temos um tubo de ácido inoxidável por fora, aço carbono por dentro. Aí isso aqui é um problema para garantir que os tubos fiquem concêntricos, né? Nós soldamos aqui umas barrinhas. Fizemos uma avaliação aqui das imperfeições iniciais nesse tubo. E é a mesma coisa, aqueles aparatos para garantir, né, mais resistência ali no topo e na base da coluna. Né? E aí fizemos, isso aqui é muito importante, que é o índice de vazios. Ou seja, qual é a relação entre o tubo interno e o tubo externo. Né? A literatura diz que quando nós temos esse índice de vazios entre 0,5 e 0,65 ou 0,7, é a região onde nós temos melhor resultado, melhores respostas. Tá? Depois vão aparecer os valores que nós usamos nesse ensaio que está aqui. E quando nós fizemos aqui o concreto reciclado, nós já optamos em ir diretamente para os 50% de substituição. Como no trabalho da Vanessa, nós tínhamos 30 e 50, e 50 praticamente não teve diferença, então não, vamos para os 50, para quem sabe no futuro chegar a um fator de substituição maior. Tá? Então, fizemos toda a caracterização e etc. Isso aqui é que é o importante. Absorção de água em percentual. No agregado convencional, nós tivemos aqui 1,4. No agregado feito de material reciclado, nós chegamos a 11,9. Ou seja, como a Silvana falou ontem, um agregado muito poroso. E aí tem que compensar isso na hora que você vai desenvolver esse concreto. E aí aqui em termos de resistência, né? Aqui é a caracterização do material, da resistência mecânica, do ácido inoxidável. Então reparem aqui a curva, né? Eu tenho aqui, né, perde a não linear. A curva é não linear desde muito cedo, tá? É porque aqui, como tem uma capacidade de deformação muito grande, parece que isso aqui é uma reta, mas na verdade isso aqui já começa a ser não linear a partir de 150 a 200 MPa. E aí eu tenho uma sigma 02 aqui da ordem, que neste caso, não está aqui na tabela, foi da ordem de 350 a 400, mas eu chego numa tensão última de 700, aproximadamente 700 MPa. Medição das tensões residuais, desculpa, as imperfeições iniciais, todas elas dentro de um limite de T sobre 10, que é geralmente o que a literatura usa, e aí os dois ensaios dessas duas colunas. Do lado direito com concreto convencional e do lado esquerdo com concreto com agregado reciclado. Né? Isso aqui eu estava conversando na visita que nós fizemos no laboratório ontem lá do Senai. Depois que nós começamos a fazer esse tipo de coisa aqui no laboratório, nos ajudou muito depois na interpretação dos resultados, que é o quê? O sistema de aquisição de dados. Nós duplicamos a tela do sistema de aquisição de dados e colocamos ela próximo do ensaio onde nós vamos filmar. Porque aí o que acontece? Depois, você avaliando o vídeo, você sabe exatamente, já deixou de ser não linear aqui a curva, por quê? Começou a ter uma plastificação em algum lugar. Aí você identifica, não, aí depois aqui vem essa primeira flambagem local, depois vem a segunda flambagem local. Você sabe exatamente qual é o nível de carga, o nível de deformação que você tem. Isso facilita muito para que você possa fazer uma análise mais criteriosa. Mas, novamente, o que nós observamos? Em termos de configuração deformada, nós praticamente não temos aqui diferença. A deformada é a mesma,
Né? E em termos de resistência, a mesma coisa. Né? Nós não observamos diferença, nós fizemos duas seções transversais, uma com um tubo interno menor, uma outra com um tubo interno maior, justamente para alterar aquele índice de vazios. No primeiro caso, nós tivemos 0,55, depois no segundo caso 0,67, mas olha o que acontece com as resistências. Praticamente nós não temos perda de resistência ao usar o concreto reciclado. Então, este sistema estrutural vem de encontro com tudo aquilo que a Silvana falou ontem. Ou seja, é um material que tem uma grande resistência à corrosão, nós não vamos precisar fazer tanta manutenção, né? Pode ser um material reutilizado, e ainda estou usando ali dentro um concreto cujo agregado graúdo é obtido a partir de demolição. E aí aqui dá para observar, nessa foto aqui mais à direita, o tubo interno também, depois que plastifica, tem, né, umas flambagens locais ali. Geralmente o pessoal costuma chamar esse tipo de flambagem que ocorre no tubo interno ali de concertinho. E aí, com aquela questão que a Débora não conseguia, né, quando ela voltou do sanduíche, não conseguia evoluir com a parte experimental, aí nós enveredamos para a parte numérica, que o pessoal aqui do CH aí, né, sabe mais do que qualquer um de nós aqui desse tipo de modelagem. E aí a Débora começou a desenvolver, usou lá o Abacus, né, brinco lá com o André que é fã do Abacus, vocês aqui também usam o Abacus, eu como sou da antiga, né, uso o ANSYS, né, mas o ANSYS para esses problemas é um pouco mais complicado de conseguir. Esse vídeo vai ficar no YouTube, depois o Anson vai mandar mensagem dizendo assim. Mas vamos lá. Dizem aí, né, o pessoal daqui e o André tentam me convencer de todas as formas que o Abacus é o programa. Se nós formos olhar na literatura, 90%, 95% dos trabalhos hoje na nossa área, principalmente quando envolve estruturas mistas, são feitos no Abacus, né? Mas quem sabe um dia eu dou o braço a torcer e aprendo a usar o Abacus. Vamos lá. Então, a Débora desenvolveu o modelo, né, a caracterização ali, com uma boa concordância com o resultado experimental. E aí, né, fomos avaliar equações que existem na literatura. Aí tem uma equação muito famosa, que é do professor Han, que é lá da Tsinghua University, em Pequim, na China. E aí, eu gostaria de chamar a atenção nessa equação, que é o quê? Lembra quando eu falei da coluna de concreto lá da Vanessa, que era aço carbono por fora preenchido com concreto, e nós fizemos aquela avaliação? Qual é a contribuição da coluna em aço, qual é a contribuição da parte do concreto e como é que você tem no final, que é a parte da coluna mista, né, do confinamento. E aí, na equação dele, ele já leva em consideração essas parcelas. Então, tem aqui a parte, né, a área de aço vezes a tensão de escoamento do tubo interno. Só quando ele vai tratar a resistência do tubo externo mais o concreto, ele trata isso tudo junto. E coloca aqui alguns parâmetros que levam em consideração justamente a questão do confinamento. Então, o confinamento que vai ser proporcionado neste tipo de estrutura vai ser muito dependente do tubo externo que nós estamos utilizando. E aí fez lá algumas equações, aí nós usamos a equação dele para os ensaios que nós fizemos no laboratório, mesmo com concreto, com agregado reciclado, e a equação forneceu resultados assim bem interessantes. Lembrando que dentro desses limites aqui, o que ele desenvolveu a equação para esses limites, e nós fizemos modelos com aquele índice de vazios, valores menores e valores maiores, e a equação também se apresentou. E aí nós podemos reparar nesse gráfico, né, ou seja, ter um tubo interno muito grande, ter um tubo interno menor. O que vai acontecer? Vai alterar na ductilidade, mas em termos de resistência praticamente não tem assim tanta diferença quanto isso. E aí, né, caminhando já para a parte final, vem o trabalho da tese da Daniele, que é o quê? Pegar esses mesmos elementos estruturais e trabalhar com a aplicação de carga excêntrica, né? O trabalho dela está muito no início, nós fizemos só alguns ensaios no laboratório para testar algumas coisas que nós desenvolvemos, né? Esse sistema aqui da rótula, que eu vou falar um pouquinho. Então, até a professora Monique vai apresentar alguns resultados desse trabalho também hoje, mais tarde. Então, nós tínhamos lá o tubo no laboratório, o diâmetro, o tubo externo, de 127 milímetros de diâmetro, com uma espessura de 2 milímetros, e o tubo interno em aço carbono, 76 milímetros, com uma espessura de 3,75. Índice de vazios, neste caso, 0,62, né, dentro daquele limite considerado um adequado. E aí nós fizemos 5 ensaios no laboratório, 2 com carga centrada, 3 com carga excêntrica, com excentricidade de 10, 20 e 30 milímetros. O com 30 milímetros, nós tivemos que repetir o ensaio, porque na fase final, quando, ou seja, aplica a compressão, tem uma parte do tubo que vai estar tracionada. Nessa parte tracionada, a solda rompeu, né? E aí nós ficamos preocupados e resolvemos repetir esse ensaio, ao invés de fazer um com excentricidade maior. O FCK aqui foi em torno de 32 MPa, né? Então, dentro daquilo que nós
esperavam. E aqui nós já começamos, né, a elevar um pouquinho a qualidade da caracterização das coisas. Então, a parte da medição das imperfeições iniciais das colunas foi toda feita com o scanner 3D da Atos, né? A professora Monique trabalhou junto com a Daniela no desenvolvimento, na aplicação disso daí. Isso aqui é muito importante porque nós conseguimos ter um mapeamento. Você olha assim a coluna a olho nu, você não consegue perceber determinadas coisas, né? Mas quando nós vamos fazer o corte dessas seções, como são espessuras muito pequenas, é difícil você conseguir trabalhar com isso na serra. Então, gerou uma certa... O tubo ficou com uma seção um pouco mais oval, assim, né? Um pouco de imperfeição inicial. Então, isso aqui é importante para depois, na hora que você vai com o modelo numérico, você ter efetivamente uma resposta bem característica do seu resultado. E aí, né, ontem nós conversando lá, quando fomos lá visitar o laboratório, nós tínhamos um sistema de rótulo anterior e aí resolvemos desenvolver um novo sistema de rótulo. E aí foi um processo, né, lento, né, fabricando dentro da universidade, pedindo favor, né? Eu sou filho de pobre, falo assim, eu saio pedindo mesmo ajuda para Deus, o mundo, pô, não tem aqui, vou ali e tal. E trabalhar com pesquisa no Brasil é mais ou menos isso que acontece. Então, a fabricação da rótula, né, nós tínhamos um tarugo, cortamos esse tarugo no meio, depois nós devastamos aqui, e aí soldamos, não está aparecendo, vai aparecer na próxima imagem, soldamos aqui uma barra circular para conseguir fazer a rótula. E aí no próximo slide já vai aparecer. Aí tem todo o processo de furação das chapas, etc. Trabalho numérico é fácil, né? Você bota lá, roda e acabou. Agora vai para o laboratório, o tempo de resposta para você conseguir chegar em algum resultado demora muito tempo, né? Então aqui está a questão da rótula, né? E aí, ou seja, aplicando a carga excêntrica, isso aqui vai ter rotação aqui em cima, rotação aqui embaixo. E aí, né, gerando tanto flexão quanto esforço normal. E aí nós fizemos, né, durante o ensaio, é importante ir monitorando para saber se essa rótula está tendo a rotação que nós esperamos. E aí tem os dois ensaios, né? O ensaio da esquerda, a coluna com carga centrada, e o ensaio da direita, a coluna com a carga excêntrica, né? Obviamente, carga excêntrica nessa direção, provocando compressão nessa face e tração nessa face aqui pela tela na face da esquerda, né? E aí a mesma coisa, os gráficos aqui, ó, chegou na carga máxima, vai começar a aparecer alguma flambagem local em algum ponto, né? E aí você já começa a observar que foi lá em cima. Aqui é por questões que nós tínhamos que ter uma placa soldada, não conseguimos usar aquele dispositivo na base no topo para impedir informações localizadas ali. E a mesma coisa, né? Na carga excêntrica, a parte comprimida, algumas flambagens localizadas aqui, e aí temos essa resposta. E aqui observando um pouco mais de perto, né? Então dá para ver nas colunas, ou seja, tem vários pontos de flambagem no local acontecendo, né, simultaneamente, uma após a outra. Isso que vai garantir ductilidade a esses elementos estruturais. Em termos de avaliação de resistência, né, obviamente, conforme nós vamos colocando mais excentricidade, vai gerando mais flexão desses elementos, consequentemente a carga vai diminuindo. E aí, por que foi importante aqui? Porque na tese do doutorado da Débora, ela tinha um modelo na literatura que não contemplava bem aquilo que nós estávamos, esse tipo de seção transversal. Então, ela fez algumas alterações nesse modelo, e aí nós tentamos o quê? Aplicar esse modelo que ela desenvolveu com base em resultados numéricos, para ver se esse modelo dela estava consistente. E aí, se nós observarmos aqui, o modelo para a coluna com carga centrada, né, o experimental ainda está dando 20%, 25% de resistência superior. Agora, para os casos com as cargas excêntricas, o modelo da Débora apresentou-se bem consistente com esses resultados experimentais. Então, isso nos deu assim, um pouco de garantia de que nós estamos no caminho certo. E aí agora a Daniela Movar está na fase do laboratório de novo, preparando mais 12 ensaios que ela vai fazer. 2 sessões transversais diferentes, contemplando aí excentricidades de até 40 milímetros. E temos o objetivo também de fazer um ensaio de flexão, né? Porque o que acontece? Na curva de interação, né, nós temos esforço normal no eixo vertical e momento fletor no eixo horizontal. Então nós precisamos ter essa resistência da compressão centrada, precisamos ter a resistência só da flexão, para depois jogar nas equações aqui que a Débora desenvolveu para chegar na resistência desses elementos, né? E aí, aqui ok, vamos andando para cá ok, só que esse ponto aqui é um ponto que é difícil de ser obtido para esse tipo, você fazer um ensaio de uma viga de seção circular. Nós já fizemos isso no laboratório, em dissertações de mestrado anteriores, comportamento de viga,
né? Então, nós estamos avaliando se vamos obter aquele ponto com um ensaio de viga, ou seja, o elemento não horizontal, ou se vamos fazer a coluna com uma excentricidade maior, né? Aí, ou seja, você gera pouquíssimo esforço normal e gera mais momento para chegar naquele ponto ali, né? Só que o que acontece? Trabalhar com excentricidades grandes no laboratório passa a ser perigoso, né? Então, no laboratório, nós temos sempre que se pesar aquilo que nós gostaríamos de fazer e aquilo que nós podemos fazer, em termos de equipamentos e em termos também de segurança, né? E aí, considerações finais, ou seja, né, contemplando um pouco aí o que a Silvana também comentou ontem, o uso de materiais sustentáveis é uma exigência cada vez maior nos dias de hoje, né? Todo mundo fala aí, você vai aos congressos e todo mundo... Hoje, a palavrinha, antigamente a palavra da moda era sustentabilidade. Hoje é pegada de carbono. Então, você vai comprar uma passagem aérea, você é perguntado se você quer compensar, pô, a passagem aérea já é tão cara, né? Eu sei, pô, você ainda vai pagar mais para compensar a emissão de carbono que você estaria gerando dentro do voo daqui. Então, né, ou seja, mas temos muitas vantagens, né? Estruturas em ácido inoxidáveis provém elevada resistência à corrosão, sem necessidade de proteção adicional devido àquela camada passiva. Os concretos com agregados reciclados, né, passam a ser uma realidade, tendo em vista a revisão que foi feita na norma 15116, né, que saiu em 2021. E as estruturas mistas, obviamente, nós só temos vantagens, né? Seja uma estrutura de aço carbono com concreto reciclado, seja aço inoxidável com concreto convencional, ou o melhor dos mundos, que é o aço inoxidável com o concreto de agregado reciclado, né? O pessoal do CH está começando a fazer uma tese também lá, que é aço carbono com concreto reciclado, né? E aí já estão pensando em fazer um ensaio que é um pouquinho assim, né? Já conversamos um pouco sobre isso. Nós fizemos um ensaio com flexão numa direção. Eles já são mais ambiciosos. Eles querem fazer flexão oblíqua, né? Eles querem fazer flexão nas duas direções ali. Eu acho que dá, mas como as condições do laboratório lá do Senai que nós vimos ontem, acho que tem o pessoal lá muito bem preparado, eu acho que dá, mas tem que ser um pouquinho, né, bem cuidadoso para que não tenha problema. E aí, obviamente, né, ficou um errinho ali, peço desculpas, desenvolvimento de normas que contemplam esta não perfeita. Ou seja, temos que trabalhar, né? Eu digo, né, estava conversando com o Facuri aqui, o Facuri se aposentou, eu falo, se até eu me aposentar, eu conseguir ter uma norma no Brasil para dimensionamento de estrutura inoxidável, eu posso aposentar tranquilo, missão cumprida, né? Não, de cumprir com a minha tarefa aqui. Bom, então, agradeço a vocês pela oportunidade, parabenizar o CH mais uma vez pelo evento aí, estou à disposição aí para alguma pergunta. A gente vai abrir as perguntas agora, pessoal. Quer começar com o chat? Pode ser. Pode começar Vamos lá com as perguntas no chat. Nós temos duas perguntas por enquanto. A primeira foi feita pelo Leonardo Mesquita. E ele disse assim: bom dia. Como é o comportamento do aço inoxidável em situação de incêndio? Já existem trabalhos nessa área? Obrigado pela pergunta. Tem diversos trabalhos, né, do comportamento do aço inoxidável em situação de incêndio. Comparativamente com o aço carbono, às vezes o comportamento é um pouco pior do aço inoxidável, mas a grande vantagem dessas colunas mistas é o quê? O tubo de aço carbono que está dentro, né, está envolvido ali em concreto, e por fato de estar todo confinado ali, ele vai proporcionar uma maior resistência em situações de incêndio para esse tipo de estrutura, tá? Mas o aço inoxidável, em termos de situação de incêndio, às vezes tem um comportamento um pouquinho diferente do aço carbono. A segunda pergunta também é do Leonardo Mesquita. Ele pergunta: foi considerado o envelhecimento do concreto nos testes com o concreto reciclado? Você julga este parâmetro importante? Não, o parâmetro é importante, mas nós não fizemos avaliação, né? Até porque desenvolvimento de uma tese, você quer, às vezes, você não tem a possibilidade de, né, esperar tanto tempo. Então, esperamos 28 dias para o concreto ter a sua resistência que nós esperávamos, fizemos os ensaios, mas não avaliamos aí o critério da idade do concreto nesse tipo de estrutura, não. Mas é importante ser avaliado, sim. Tem uma pergunta, pessoal? Na verdade, eu tenho. Nas discussões de ontem, também passou em plano, foi dito que o agregado reciclado, por ele ser mais poroso, você tem um poder maior de confinamento, né? De uma certa forma, foi medido o ganho desse potencial em comparação com o agregado convencional?
Eu não vi isso no slide, essa comparação do ganho. Mas o fato de relacionado com o nível de porosidade desse concreto, Não sei, uma forma de medir assim, olha, tá tendo ganho de resistência de não sei quantos por cento ao estar utilizando esse agregado reciclado devido ao confinamento. nós não conseguimos assim mensurar. Nós observamos que nós tínhamos resistências próximas ou resistências até um pouco maiores quando usamos o concreto com agregado reciclado, mas foi uma dúvida que nós ficamos assim, não conseguimos chegar a uma resposta definitiva. E o porquê que nós estávamos tendo esse ganho, mesmo usando o concreto com agregado reciclado. Obviamente que está relacionado com o confinamento, né? E aí até, né, a Silvana participou de uma banca nossa lá também, e é uma coisa que nós temos que investigar, né? Então essa parte do concreto, do desenvolvimento do material, é uma coisa que nós precisamos evoluir ainda dentro da nossa pesquisa, que nós não temos ainda, né, hoje não temos esse know-how ainda de avaliar o quanto isso poderia proporcionar de diferença. Tem que ser um pessoal mais ligado a materiais mesmo, para conseguir fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa. Hoje nós não temos esse... Estamos começando a fazer agora, tem uma outra dissertação, mas aí já é com uso de concreto geopolimérico, que a Silvana também mencionou ontem, né? É a mesma coluna, é uma coluna mista, ácido inoxidável por fora, preenchida com concreto geopolimérico. Então, ou seja, usar esses novos materiais. Mas aí você passa sempre pelaquela questão de tem que ter uma pessoa mais assim que entenda mais daquela questão da composição, da parte mecânica, desenvolvimento desse novo material para conseguir chegar numa resposta mais confiável. Assim. Mas já é um V0, acho que é um primeiro, né, a tese da Vanessa, até onde eu tenho conhecimento, foram os primeiros ensaios feitos com colunas mistas ou pilares mistos aqui no Brasil, usando concreto reciclado. Então a gente tem agora, tem outras pessoas já começando a fazer isso, outras pessoas desenvolvendo. Então acho que quanto mais pessoas trabalharem nisso, obviamente, melhor será o desenvolvimento. Professor, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Uma das dificuldades do uso de aço inoxidável em estruturas é a questão das ligações, né? Já que é a solda. Hoje isso conseguiu avançar? Não, hoje está bem resolvido. Nós tivemos alguns problemas no início. Primeiro, nós trabalhamos muito com ligações tubulares também, que envolvem solda no laboratório. No começo sofremos um pouco, mas hoje nós já tem uma empresa, e é curioso, porque tem um pessoal no Rio que faz também, mas os últimos protótipos que nós fabricamos, nós cortamos as peças no Rio e levamos para soldar no Espírito Santo. Né? E aí a solda é perfeita, funciona bem, não tem problema. É tranquilo. Hoje em dia já está bem dominada, digamos assim. Menos um problema, já temos tantos outros problemas, né? Aí você fala, essa solda que arrebentou no laboratório foi uma solda que nós fizemos no laboratório. É quase uma solda ali meio, né, na caravana. Parece um bacalhau a solda. E essas outras que foram feitas por profissional adequado, né, profissional gabaritado, não, aí é perfeita, não tem problema. Obrigado. Bom, é isso. Depois, caso alguém tenha mais perguntas, fique à vontade para conversar com vocês. Eu agradeço muito, professor, deixando aqui para você uma demonstração feita por uma aluna aí da UEM. Muito bonito, muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado. Contando uma história breve, pessoal, o professor Luciano participou da minha banca de qualificação. E assim que ele ficou sabendo que eu ia fazer meus experimentos lá na PUC do Rio de Janeiro, ele já fez questão de aparecer lá. Apareceu 2 dias que um dia eu combinei de ir com ele, eu não tinha conseguido nem montar a viga no layout, no lugar. Foi outro dia, participou lá, ficou mais animado que eu com os resultados. O professor veste realmente camisa, gosta desse âmbito aí do laboratório e fico muito feliz aí pela parceria. Muito obrigado, viu, professor? Parabéns. É a mosquinha que eu falei do laboratório. Um dia picado, já era. Não é como dengue que você vai ser curado, você nunca mais será curado se for mordido pela mosquinha do laboratório. Obrigado aí, obrigado aí pela oportunidade.